uma passagem interessante da Bíblia, lá no livro 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Olha que coisa interessante esse texto. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombo custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, me ajude!" Ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, como que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema." Ela respondeu: "Outro dia essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse para ela: é a vez de comermos o seu filho. Mas ela o escondeu." Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. Sabe o que eu acho interessante aqui e que eu queria compartilhar? É exatamente a estratégia que esse rei usou, né? A Bíblia fala que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele cercou toda a cidade de Samaria. A gente sabe que aquelas cidades naquela época eram edificadas com muros, né, muralhas, para que ninguém pudesse entrar e ter acesso. Mas é interessante que ele não foi com a iniciativa de uma guerra, né? Ele não partiu para uma batalha, ele não foi simplesmente com aquela intenção: vamos entrar, vamos invadir. Mas a Bíblia fala que ele cercou. E se você for estudar, ele fez um cerco de quilômetros, ele fechou toda a cidade com seu exército, né? Ali eles fizeram acampamentos em volta da cidade de Samaria. E o que ele fez? Ele não permitiu que entrasse nada e nem saísse nada daquela cidade. Essa foi a estratégia dele. Eu vou cercar e o tempo que for necessário nós vamos ficar aqui. Ou seja, não vamos permitir que entre nada e também não vamos permitir que saia nada. Então você imagina bem, passado-se algum tempo, né, a Bíblia não fala quanto, a necessidade dentro daquela cidade foi evidente. Porque o alimento acabou, né? Foi se acabando o alimento, as pessoas não tinham mais como comprar, as pessoas não tinham como sair, né? E aí imagina também, eu tento pensar um pouquinho a respeito do que estava acontecendo lá dentro. Porque toda a cidade ela tem uma necessidade de saneamento, né? Ela tem uma necessidade básica ali, né, de consumo, que gera lixo e gera enfermidade, gera um monte de situações. E nada podia sair. Então era um caos pleno, não entrava nada, mas também não saía nada. E com isso o que ele começou a gerar? Ele começou a enfraquecer aquele povo. E aí, trazendo para esse contexto que a gente está querendo ver, que a gente está vivendo, a gente pode enxergar que muitas vezes o diabo ele age da mesma maneira. Em determinadas situações, né, que a gente está vivendo, né, ou que vai nos afligir, o que ele quer fazer? Ele quer te prender dentro dessa situação e não permitir que nada chegue na sua vida. Ou seja, nenhuma informação, né, nenhuma palavra de boa nova, nenhuma palavra que te alimente, nenhum recurso. E aí ele simplesmente vai bloquear com que aquilo que Deus tem para você não chegue. E aí automaticamente o que está dentro de você, né, começa a se enfraquecer, a miséria começa a reinar dentro de você, os seus pensamentos começam a vagar, a se empobrecer, e você vai se nutrir, querido, simplesmente da sua fraqueza, daquilo que não te fortalece. Percebe?
que o que a gente está vivendo automaticamente parece um pouco com isso? Né? Quando a gente ouve uma notícia, como tem surgido, de que o mundo está entrando num caos, né? E que as pessoas não podem sair na rua, as pessoas precisam se privar, né? E ficar trancadas dentro de casa. Automaticamente, amados, a gente está percebendo como que isso tem fragilizado. O fato de uma notícia chegar, dizendo que você agora não tem mais acesso, né, às partes externas, isso automaticamente já começa a trazer na sua mente tanta coisa. Eu percebo como que as pessoas estão correndo para o supermercado, como se assim tivesse estabelecido um caos, né? Como se amanhã não vai ter mais comida, ou como se a gente estivesse entrando dentro de um apocalipse. E as pessoas estão tão centradas nisso que elas esquecem das promessas e daquilo que Deus tem para nós. Então a gente está vivendo dentro de uma realidade onde as informações que precisam chegar para nós estão sendo bloqueadas. É como se o diabo tivesse feito um cerco na vida das pessoas, não permitindo que a palavra da fé, que a palavra que sustenta, que a verdade que nos move chegue ao nosso coração. E isso tem fragilizado pessoas. Isso tem debilitado pessoas e pessoas têm entrado cada dia mais assim num nível de decadência. Simplesmente tem pessoas que já estão precipitando com as coisas amanhã, né? Tem pessoas que já estão preocupadas porque o aluguel vai vencer, tem pessoas que já estão preocupadas. É lógico que nós somos humanos, queridos. Mas deixa eu te falar, esse é um momento da gente renovar a nossa mente. Esse é o momento da gente buscar fortalecimento na palavra. Porque você já está aprisionado no lugar. Você liga a televisão, o que você vai ouvir ali é só notícia de morte. É só notícia de destruição. Né? É só notícia sobre a economia. Então esse não é o tempo da gente ficar ouvindo, né, aquilo que está sendo noticiado. Sabe? Mas é o tempo de você buscar em Deus e na palavra aquilo que te sustenta, né? Aquilo que te move. Esse é o momento de renovarmos os nossos pensamentos. Como? Pegando a palavra, querido. E encontrando nela aquilo que Cristo falou a nosso respeito. É isso que eu preciso nesse momento buscar. É a minha visão em Deus e saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, nessa batalha nós vamos ganhar. Sabe, o inimigo tem tentado enfraquecer. Mas nós, como igreja, precisamos nos posicionar agora. Esse é o momento. Esse é o momento. Agora é interessante que essa história fala que na porta dessa cidade tinha 4 leprosos. Né? Por que eles estavam na porta? Porque eles não podiam ficar lá dentro, era proibido. Né? Eles eram impuros, então o único jeito foi o quê? Deixar eles do lado de fora. Aí você imagina bem, 4 leprosos do lado de fora, não podiam entrar para dentro da cidade, e se tentassem sair, tinha um inimigo lá fora. Né? Estava pronto, esperando com seu exército. Mas passado um tempo também eles falaram, peraí, vamos imaginar uma coisa aqui. Nós estamos aqui, não podemos entrar. Se a gente for para lá, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Então o que nos espera? Vamos ter uma atitude, vamos nos levantar, nos posicionar e vamos lá para o arraial do nosso inimigo. Vamos para lá. Simplesmente, se a gente ficar aqui, não vai mudar em nada a nossa atitude. A nossa atitude de ficar parado, inertes aqui, não muda a situação. Mas aí o que fala? Que eles se levantaram e se posicionaram e foram em direção ao exército inimigo. Interessante que quando eles caminhavam, diz a Bíblia que Deus fez ecoar lá no acampamento do inimigo, como se um grande exército tivesse chegando. Eles começaram a ouvir barulhos de passos fortes de um grande exército. E o que aconteceu? Houve um temor no coração deles e eles fugiram. Fugiram e deixaram tudo. Deixaram suas riquezas, deixaram suas armas, deixaram os alimentos, as mesas colocadas. E aqueles 4 homens chegaram, ficaram surpresos por tudo que estava acontecendo, puderam se deleitar naquela mesa, puderam pegar dos espojos, né? Mas teve uma palavra que ecoou dentro deles, olha, não é certo a gente estar aqui sozinho, desfrutando disso.
Sabe, não é certo a gente estar comendo aqui enquanto o nosso povo está lá morrendo. Não é correto a gente estar vivendo essa situação agora e as pessoas em miséria. Vamos voltar e vamos dar a eles as boas novas. Vamos contar para eles aquilo que Deus fez. Sabe, queridos, esse é o tempo da gente fazer exatamente isso. Sabe? É o tempo da gente se levantar e compreender que Cristo já venceu por nós essa batalha. Sabe? Que Cristo já nos deu essa vitória. Ainda que o inimigo pense que nos cercou, não. De forma nenhuma. Mas precisa haver um posicionamento nosso, sabe? E um ecoar de glória, de louvor, de intensidade, de oração e de santificação, que vai fazer ecoar no exército inimigo aquilo que Deus está fazendo. Sabe, é o tempo da gente colocar em retirada os nossos inimigos. Amém? Através de quê? Através da palavra, através da confissão da palavra, através do louvor, eu tenho falado muito a respeito disso, através da oração. Sabe, é tempo da gente intensificar o nosso brado de júbilo. Sabe por quê? Porque isso vai ecoar no mundo. E esse vírus ele vai retroceder. Sabe? É tempo de declararmos as boas novas de quem nós somos em Cristo. Fomos sarados, fomos comprados por um alto preço, restaurados. Amém, queridos? Ele nos deu vida. Então entenda isso. Ainda que você esteja aí, a vida dele, querido, ela brota em você. Você vai se levantar, esse medo e essa insegurança vão sair fora. No momento em que você se posicionar em adoração e em louvor. Não permita isso. Entenda, você é uma nova criatura, você é uma nova realidade. Ele te transportou do império das trevas e trouxe para o reino dele. Então esse é o nosso posicionamento. Sabe, esse é o tempo da gente realmente declarar e bater e retirar dos nossos inimigos. Amados, olha, entenda isso. Vai ser rápido e passageiro. Amém? Não teremos perdas. Pelo contrário, nós vamos tomar os despojos e festejar. Amém? Porque o nosso Deus já venceu essa batalha por nós. A minha palavra para você nessa tarde é de ânimo. Sabe? É de ânimo, ainda que você levante amanhã e algumas incertezas venham. Pegue a sua Bíblia, querido. Amém? Pegue a sua Bíblia e declare aquilo que você é dentro dela. Fala, eu sou uma nova criatura, eu sou filho, eu sou justificado, eu sou herdeiro. Amém? Essa é a sua realidade, querido. Essa é a minha realidade. Então é esse tempo. É o tempo da gente declarar quem a gente é. Sabe? É o tempo de você ligar para o seu irmão, procurar saber como você está, eu estou preocupado. Não. Nós estamos juntos, eu estou segurando na sua mão. Nós somos um povo e vamos celebrar as boas novas de Cristo. Vamos celebrar aquilo que Ele fez por nós. Nós somos herdeiros com Ele. Sabe, é um tempo de nós nos ajuntarmos. É o tempo da gente estar conectado, que ainda não fisicamente, mas em espírito. É o tempo de você estar orando pelo seu irmão, é o tempo de você estar orando pela igreja brasileira, é o tempo de você estar orando pela manifestação da glória de Deus no mundo, é o tempo de você estar orando pelo nosso governo. Sabe, está sendo um tempo de críticas assim intensas. Tudo que acontece agora está vindo sobre o governo, querido. Ainda que você não seja partidário, ainda que você não tenha simpatia, o nosso papel nesse momento é orar pela nossa nação e pelos governantes. Esse é o nosso papel. Ore, ore por essa nação. Ore pelo seu presidente. Sabe, porque eu estou vendo assim, como se o diabo estivesse fazendo exatamente isso, cercando. Cercando essa nação, não permitindo, querido. Sabe, que as boas notícias cheguem. E isso tem contaminado os corações. Pessoas têm sido influenciadas por isso. Sabe, nós precisamos ser influenciados pela palavra. Restaure, querido. Traga à sua mente só aquilo que tem vida. Sabe? Só aquilo que vai te colocar para frente. Pare, se for necessário desligar a televisão, desligue. Mas não fique dando crédito a essas coisas. Dê crédito àquilo que a palavra está dizendo. Esse é o tempo, amados. Sabe, que você tem para se posicionar não só em relação à sua vida, mas à igreja brasileira. Há um tempo de avivamento, há um tempo de salvação. Eu creio que Deus está preparando tudo isso para viver, sabe, um tempo de colheita. É um tempo da gente realmente colher os despojos, que são as vidas. Colher aquilo que o diabo um dia estava aprisionando. Vamos enxergar nessa ótica, sabe? Vamos enxergar nisso, porque Deus nos chamou para isso. E Deus confia em você nesse momento, sabe?
Deus precisa de pessoas dispostas. Então nós estamos aqui para partilhar disso. Né? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algo agora para colocar no seu coração, ou um pedido de oração, que seja, participe. Sabe, esse é um momento para a gente participar. Sabe, é um momento da igreja. Eu acho muito interessante também quando Jesus está no momento que ele está pregando a palavra e mais de 5.000 pessoas estão ali, e aí o tempo vai passando, né, vai chegando ao fim da tarde, e os discípulos, o que eles ficam? Preocupados. Mas preocupados por quê? Porque tinham muitas pessoas, e aí eles chegam para Jesus com um questionamento. Senhor, já está tarde. Por que o Senhor não despede essas pessoas? Manda elas para casa. Né? Pode ser que elas ainda achem algum lugar para comprar alguma coisa. Está ficando tarde e daqui a pouco não vai ter comida para esse tanto de pessoas. Né? E aí eu fico pensando o seguinte, sabe? Por trás assim de uma preocupação aparente que eles estavam tendo, na verdade aquilo ali tudo era uma mentira, porque na verdade eles estavam querendo se ver livres do problema. Sabe aqueles momentos que a gente vive assim? Vira a página como se fosse assim um passo de mágica. A gente não quer enfrentar a realidade. E na verdade eles não estavam querendo enfrentar o problema nem a realidade. E aí eles falam, Senhor, despede esse povo. Mas é interessante que Jesus devolve para eles algo que eles não esperavam. E Jesus simplesmente fala o seguinte, dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. Sabe, queridos, esse é o tempo da gente enfrentar essa situação, tá? E compreender que somos nós que precisamos nos posicionar em relação a isso. Como igreja, há uma multidão faminta aí fora. Há uma multidão preocupada. Por quê? Porque os seus valores estão nessa terra. Sabe? Pessoas que eu imagino que não estão dormindo. Empresários que devem estar extremamente preocupados nesse momento. Por quê? Porque a confiança está nas mãos, não está em Deus. E aí quando Jesus fala para aquelas pessoas, dá-lhes voz de comer. Você acha que Jesus estava pensando que eles tinham alguma coisa, algum recurso? E ele simplesmente sai procurando. E aí eles chegam para Jesus e falam, olha, só o que nós encontramos aqui foram 5 pães e 2 peixes. Somente isso. Senhor, 5 pães e 2 peixes. Sabe, queridos, uma coisa que é interessante, né? Parece pouco. Mas sabe que esse pouco na mão de Deus se transforma em muito. Em muito. E aí o que Jesus pega simplesmente, sabe o que ele faz? Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele levanta aos céus e ele dá graça. Quando ele dá graça, sabe o que ele estava querendo dizer? Pai, faz aqui na terra, assim como é no céu. Faz aqui agora, como é aí. Porque no céu não tem falta. No céu é prosperidade, no céu é vida. Então manifesta aqui agora o céu nesse lugar. E diz a Bíblia que todos comeram. Mais de 5.000 pessoas comeram, queridos. Até sobejar, até deixar cair, sabe? Não foi pouca coisa, comeram. E houve ainda, recolheram ainda 12 cestos. 12 cestos daquilo que sobrou. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo genuíno discípulo, ele tem dentro de si 5 pães e 2 peixes. Que é o suficiente para a gente mudar e transformar histórias. É o tempo de manifestar, querido, esses dias, o céu no meio do que a gente está vivendo. É o tempo de trazer a manifestação da glória. É o tempo de você dizer, Pai, faz aqui na terra como é no céu. Porque no céu não tem coronavírus, não tem crise, não tem escassez, não tem falta de dinheiro. Mas esse é o tempo que nós queremos nos posicionar e queremos declarar essa verdade através da Tua palavra. Vai mudar, Deus. O mundo vai entrar em paz. As coisas vão consertar. Vão se encontrar cura para essa doença. Deus, nós voltaremos, cara, e bradaremos e louvaremos o Teu nome. É o tempo de você apresentar os seus 5 pães e 2 peixes e um grande milagre se manifestar. Mas vamos nos unir cada vez mais em oração. Nós não vamos nos enfraquecer, nós não vamos nos dobrar para essa circunstância. Amém? E o diabo não vai nos calar.
Não permita, querido. Amém? Porque ele está tentando não deixar que essas verdades cheguem na sua vida. Abra as portas, amém, da decisão e receba a palavra dele. Receba a palavra dele. E saiba que você é poderoso em Cristo, você é um corajoso em Cristo. Eu te chamo para esse posicionamento, para esse tempo de oração, para esse tempo de avanço. Amém? Comece, queridos, a ver coisas grandes. Sabe? Comece a ver glória no meio dessa situação. Comece a gerar isso no seu espírito. Amém? E eu tenho certeza que daqui uns dias nós estaremos juntos, cantando um hino de vitória, celebrando ao nosso Deus. Amém? Tem alguém aí que tem alguma pergunta, Rafa? Ainda não. Não? Se você quiser participar, querido, nesse momento, amém? Quiser fazer alguma colocação, né? Alguma dúvida, algum posicionamento, algum testemunho. Eu quero falar para você que às vezes está assistindo aí também, né? Que não é da igreja, mas que às vezes está se questionando aí agora nesse momento como que vai ser. Querido, olha, deixa eu te dizer, nós temos um Deus que é maravilhoso, sabe? E que Ele deseja reinar com você, sabe? Ele deseja trazer paz para você no meio da guerra. Basta então somente você abrir seu coração e deixar Ele reinar. Esse é um dia propício para isso. Para você talvez sozinho, aí onde você está, falar, Senhor, eu preciso da Tua presença. Eu estou com o coração aflito, angustiado, mas eu quero receber a Sua paz, eu abro meu coração hoje e quero que o Senhor possa me levar a viver essa experiência, sabe? Deus é relacionamento, Ele não é religião, e Ele quer te fortalecer nesse momento talvez você esteja passando aí de tanta dificuldade, que Ele descanse nele, sabe? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, amém? Mande uma palavra aqui pra gente, abra seu coração, pergunte, né? Tem a caixinha aí, né, Rafa, agora, hoje ou não? Não sei se está funcionando. A caixinha de pergunta está funcionando? É hora de você participar. Participe aí com a gente. Olha, Moisés, estou vendo aqui, né? Se você está perguntando se eu lembro da igreja ter vivido um tempo parecido como esse, né? Parecido no sentido assim, mundial, da gente ter que deixar de congregar, né? De estar nos templos. Confesso que não. Mas confesso que já vivemos momentos de perseguição de uma forma diferente, né? Não como está sendo agora, em que a gente está sendo impedido de estar junto, né? Mas em vários momentos na história da igreja, né? As perseguições existiram, né? As crises existiram, às vezes crises financeiras que abalaram a economia, que automaticamente também, né, vão afetar a igreja. Mas, sabe, em momento nenhum a igreja retrocedeu, né? E ela sempre foi para cima. E eu creio que não vai ser diferente não, sabe? Eu creio que o diabo não vai ter esse gostinho, né? E breve, a igreja vai estar triunfando sobre tudo isso aí. Amém? Eu creio sim, eu creio que nós vamos entrar para um tempo de avivamento. É perceptível isso, sabe? As pessoas estarão com um coração diferente. Isso tem mudado a relação das pessoas, né, umas com as outras, e isso tem mostrado, né, a importância que é isso, de amar, de ajudar. As pessoas estão compreendendo a impotência de se ter a riqueza do mundo, né? O que adianta agora você estar dentro de um castelo, né? Você está rodeado de riquezas. As situações são iguais, né? A gente está vivendo a mesma situação. Então, sabe, é tempo dos valores
reais serem implantados, né? E eu creio que é uma oportunidade única para a gente manifestar isso. Manifestar o amor de Cristo, a compaixão. Eu creio muito nesse tempo propício para isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Jordana, bom ter você aqui, tá? Bom, eu acho que ninguém está querendo fazer pergunta. Vocês estão com preguiça, gente? Vamos participar aí junto, ué. Fica muito chato só eu ficar falando aqui, não fica não? Queria muita participação de vocês nesse momento. Eu queria perguntar, então, como que vocês estão vivendo esses dias aí? Alguém me responda. Qual a experiência que você tem tido esses dias de estar assim, desconectado de tudo, vivendo dentro de casa, uma situação diferente? Alguém aí pode falar alguma coisa, enviar alguma coisa? Ô Beto, cara, assim, desde que o mundo existe, existe a guerra, né, cara? Então, assim, quando a gente fala de guerra, não é nada surpreendente, né? Tem a guerra em todos os âmbitos, às vezes menor, maior, em sentidos diversos, sabe? Mas eu acho assim, que ainda não é esse tempo que a gente está pensando que eles vão levantar para matar ou destruir a igreja. Ainda a gente não está vivendo ainda esse tempo não, sabe? O tempo da tribulação ainda não. Isso aí vai ser uma coisa aí que está mais para frente ainda, né? Mas eu creio que mesmo assim a igreja não estará, né? Assim, eu respeito quem acha que a igreja vai estar na tribulação. Eu creio que não, né? Por isso eu vivo em paz e vivo tranquilamente. Eu acho que esse tem que ser o nosso papel. Agora, a igreja vai levantar sim com uma força muito maior agora, sabe? Uma autoridade muito maior. O diabo vai desanimar? Não, ele vai continuar, né? Mas a gente precisa ter a consciência de quem nós somos, né? E a autoridade que nós temos em Cristo. Ô Marcelão, eu tô bem, cara, graças a Deus. A família tá bem. Espero também que vocês estejam bem aí, tá, Marcelo? Grande abraço, querido. O nosso amado Guirrasta também está aí com a gente. Pastor Reinaldo. Sabe, queridos, então assim, não vamos baixar a guarda não, sabe? Vamos intensificar mesmo os nossos momentos, a nossa oração, a nossa entrega, né? Eu acho que tem que fazer ecoar esse barulho mesmo diante das circunstâncias. Assim como eu falei que aqueles 4 leprosos, né, fizeram, Deus fez através deles um som tão intenso, sabe? É o tempo da gente fazer um som tão intenso, chacoalhar esse inferno e a gente rapidamente dar um brado de vitória, né? E a gente poder estar celebrando, tá? Mas glória a Deus por isso, que a gente possa continuar, né, com esse canal de conexão, né, de interação, onde a gente pode estar buscando fortalecimento, né, onde a gente pode estender os braços e segurar na mão um dos outros. E esse tem sido o nosso papel aqui, sabe, querido? Você pode estar fazendo isso na sua casa, né, se ajuntando com seus irmãos através da comunicação, através das redes sociais, através do telefone, procurando saber exatamente o que está se passando, né? E é um tempo da gente estar junto, né? É um tempo da gente se posicionar mesmo, viu? Estamos juntos. 2 perguntas aqui. Faça. Pastor, como podemos ser úteis à sociedade em meio a esse processo de isolamento? Cara, interessante, hein? Rapaz, é uma coisa que a gente tem que pensar realmente a respeito disso, né?
Porque a primeira coisa é a gente tem que estar assim, eu creio, obediente àquilo que eles estão pedindo. Eu acho que a obediência da nossa parte, né, ela já é um grande fator aí para estar contribuindo. E automaticamente a gente se engajar, né, naquilo que está sendo pedido. Poder estar orientando essas pessoas da necessidade, né, de estar evitando aglomerações, da gente estar cuidando também da higiene. Então eu acho que esse é o papel também, né, de às vezes poder suprir uma necessidade de um irmão, que às vezes, né, está com uma necessidade. A gente sabe que algumas pessoas às vezes estão com necessidades financeiras, sabe? Então eu acho que esse é um tempo da gente estar sensível e a gente pode ajudar de várias formas, né? Procurar saber pessoas que às vezes estão sozinhas, estão isoladas, e às vezes uma palavra, um telefonema que você der aí, já imaginou? Quantas pessoas nesse momento estão em casa sozinhas, que às vezes não tem uma família, ou um idoso ou uma idosa. Então assim, eu acho que tem várias maneiras de a gente manifestar esse amor, né? Com contribuição, com alimento, né? Com recursos, assim, se for necessário usar carro, se for necessário doar produtos, né, de higiene. Então, assim, eu acho que esse é o momento realmente da gente ser igreja no sentido de práticas reais, né, daquilo que está sendo pedido. Mas principalmente respeitando, né, aquilo que está sendo pedido. Primeiro é o exemplo. Então eu acho que eu posso contribuir com o meu exemplo, né? Então que você possa ser esse exemplo. Mas primeiro, eu acho que o essencial é exalar amor, cara. Sabe? A gente está numa situação que a gente precisa demonstrar esse amor. Ligue para as pessoas, né? Seja aí um porta-voz dessa palavra, né? Pega o telefone, as redes sociais. Enfim, vamos ajudar essas pessoas a levantar o ânimo e poder falar do amor de Deus também, que é primordial. Minha outra pergunta. Várias pessoas estão em orações para que isso tudo passe. O senhor acha que elas vão se manter em Cristo? O desespero ou medo traz as pessoas para Deus, mas depois na calmaria, elas se esquecem? Olha, isso aí vai ser relativo, né? É lógico que automaticamente o medo ele torna o coração um pouquinho mais sensível, né? Mais receptível à palavra. Mas a gente também não pode desconsiderar que esse momento seja propício para essas coisas, sabe? Porque por mais que as pessoas estejam com medo, buscando Deus por isso, né? Eu creio que há um quebrantamento, sabe? E a pessoa que realmente abrir, a pessoa que realmente tiver consciência que no momento desse é Deus que tem que guiar, ela realmente vai ser impactada, sabe? Ela vai ser impactada. É claro que tem pessoas que realmente se escondem aí por causa do medo, né? É igual eu costumo dizer, às vezes você entra dentro de um presídio e vai pregar a palavra, a maior parte daqueles presos ali, eles já conhecem a Bíblia, né? Eles conhecem a palavra. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de amar e vai deixar de continuar orando por eles e pregando a palavra, né? Então, assim, glória a Deus que eles estão unidos nesse sentido, ainda que com intenções diferentes, né? Mas eu creio que ainda vai ter algumas colheitas ainda em cima desse caos aí, sabe? Eu creio que algumas pessoas realmente vão se render e vão compreender que às vezes estavam buscando em valores errados, talvez pessoas que às vezes estavam com o coração cheio de amargura e agora vão cair dentro de uma consciência que a vida passa tão rápido, né? É como um vapor. Então eu creio que tem pessoas que vão ser tocadas mediante essas tragédias aí, sabe? Eu creio sim. O que o senhor acha do posicionamento de alguns cristãos nesse momento crítico? Digo, os famosos que falam nas mídias todo dia. Cara, eu acho que assim, né? O papel que a gente tem agora, né, como cristão e principalmente como liderança, é fundamental a gente estar buscando um meio, né, de fazer levar essa palavra para as pessoas. Até porque cada um deles é referência, né? Eu não sei a respeito de quem você está falando, mas são vários aí que eles são referência dentro da nação. E nesse momento é primordial que
que tenha um posicionamento dessas pessoas, né? Essas pessoas exercem influência. E que nesse momento, tendo esse canal para alcançar, né? Como eu disse, talvez alguém que está com o coração ali sensibilizado, alguém que está com o coração cheio de temor, cheio de dúvida, através da palavra de alguma dessas pessoas, ele pode ser impactado, né? Então eu acho assim, que a gente tem que usar essas ferramentas, sabe? Se a gente tem acesso a tudo isso, para que essa palavra possa ecoar e chegar nos lugares, né? Eu creio que até onde os nossos cultos, né, assim, onde as pessoas estão presentes, não pode alcançar, sabe? Eu creio que está sendo assim, até interessante, porque a gente abre, vai no celular agora, você vê quantas lives numa hora dessas, são várias, né? Você tem a opção de estar escolhendo. Então, quer dizer, a palavra contínua sendo ministrada, né? Eu creio que cada um vai alcançar o seu público. E eu acho que o propósito agora, né, de estar usando rede social, não é nem você estar querendo se promover com o seu nome, nem tentando captar pessoas, vamos dizer assim, né? Trazer pessoas para o seu rebanho, sabe? Uma coisa que eu estou achando interessante é que a gente está congregando virtualmente sem placa de igreja, né? Você vê que nós estamos reunidos agora e dentro de cada casa está tendo momentos de oração, períodos de adoração, e nenhuma dessas casas tem placa ou faixa, né? Eu sou da igreja tal, da igreja tal. Sabe, eu estou achando muito bacana que a gente está sendo igreja, todo mundo junto, num só corpo, né? Você não está vendo ninguém se promover, eu sou da igreja tal, aqui é o pastor fulano de tal da igreja tal. Então eu estou achando isso extremamente legal, cara. Eu estou achando muito interessante isso, né? Porque as pessoas estão com uma mesma mensagem, no mesmo propósito, né? Numa mesma unidade, na oração. Tá bacana como a igreja primitiva, né? Eles oravam por um mesmo propósito, por um mesmo objetivo. Quem dera se a gente continuasse desse jeito, né? Quando passar tudo. Parasse de ter essas disputas de igreja, de fama, sabe? Eu acho muito bacana agora estar usando nesse sentido, né? Não de se promover, mas de buscar levar essa palavra de conforto para as pessoas. Que a gente possa se posicionar assim. Você acredita em um avivamento mundial depois que passarmos por esse momento? Acredito. Eu estou sonhando com isso, cara. Sinceramente, sabe? Eu acho que antes do arrebatamento e antes da volta de Jesus vai ter um grande avivamento. Eu acho que será o último avivamento, porque eu acho que Deus quer fazer uma colheita, sabe? Muito grande. Então, assim, eu creio, sabe? Que ao passarmos por tudo isso, eu estou assim, gerando e visualizando grandes coisas acontecendo, milagres realmente extraordinários, sabe? Assim, se manifestando na igreja, na televisão, e uma glória assim, extraordinária. Eu creio, amém, e eu tenho orado por isso, sabe? Vai ser um tempo realmente que vai chacoalhar o mundo. Só aqueles realmente que não tiveram o coração realmente como pedra, eles não vão se render a tudo que Cristo vai fazer. O cristão político tem uma responsabilidade maior com a sociedade em um momento como esse? É uma coisa interessante, né? Porque assim, quando se trata de cristão, parece que a responsabilidade nossa, não só como político, mas no geral, ela é maior, né? Ela realmente é maior porque quando você coloca um camarada que não é cristão, ele participar daquele meio, de tudo que está acontecendo ali, é natural. Então não vai existir escândalo nenhum, sabe? Se ele sentar numa roda, falar de alguma coisa, se ele aceitar algum suborno ou alguma situação assim. Por quê? Porque ele não está em Cristo, ele não é uma nova criatura. Agora, quando a gente fala de cristão, realmente, aquele que nasceu de novo, né? Não aquele que tem um título, que é de uma igreja, mas aquele que nasceu de novo, que tem o seu caráter transformado, né? Automaticamente ele precisa compreender que realmente o olhar sobre ele é diferente. Ainda que humanamente sejamos iguais, mas o erro pesa muito mais, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e orar para que realmente a gente tenha pessoas com caráter transformado dentro da política. Cristão realmente que nasceu de novo. Nós precisamos de pessoas nesses lugares.
Não adianta a gente se esconder, ah, não, política, crente, não. Tem que ter crente lá. Tá? A gente tem que ter crente, né, em todos os meios, em todos os lugares, e principalmente em lugares, queridos, assim, que as coisas são discutidas, sabe? A gente precisa ter na política, a gente precisa ter no meio juízes, em todo lugar, médicos, sabe? É porque realmente através dessas pessoas que a gente vai mudar, né? É a palavra que vai transformar, mas que a gente coloque realmente pessoas ali. Porque eu creio sim. E eu creio que esse avivamento vai chegar no Congresso, sabe? Porque precisa acontecer uma restauração, né? Precisa acontecer ali uma mudança dentro daquele lugar, sabe? Uma mentalidade transformada, sabe? Onde as pessoas não estão buscando interesse pessoal, defendendo valores pessoais. A gente precisa sim que o fogo entre naquele lugar e restaure aquilo ali. Essa nação vai ser restaurada, eu creio. Amém? Vamos encerrar? Então, queridos, foi bom esse tempo aqui, né? A gente está desfrutando. A gente tem procurado criar esse tempo aqui para a gente realmente se fortalecer, tá? Então é fundamental a sua participação e que você esteja divulgando também. Sabe que o meu objetivo aqui é chacoalhar você, é fazer você acreditar, amém? É fazer você se encher da palavra e declarar a palavra, né, a confissão da palavra para que essas circunstâncias mudem, amém? Agora eu quero orar, amém? Por você que está aí com a gente e a gente junto aqui, né, nessa aliança, num só espírito, numa só fé. A gente orar junto agora. Pai, eu te dou graças mais uma vez pelo privilégio que temos de, juntamente com os nossos irmãos, proclamar o teu nome, declarar as verdades da tua palavra a teu respeito, poder dizer, Pai, no meio dessa situação que o Senhor é bom, sabe, que o Senhor tem cuidado de nós, e que o desejo do Senhor, Pai, é ver que essa peste, essa enfermidade, ela seja eliminada. Esse é o teu caráter, Pai. O Senhor é amor, o Senhor é luz, e o que nós queremos declarar é exatamente nesses dias a tua grandeza. Mas nesse momento também eu quero te pedir que a paz e a graça do Senhor alcance cada uma dessas pessoas que estão conectadas aqui. Que haja um mover espiritual dentro de cada lar, dentro de cada família, que haja um posicionamento espiritual, que cada um se levante com autoridade, amém? Fazendo ecoar, Pai, no inferno, a glória e o poder do Senhor. Que as nossas bocas, Pai, sejam palavras de vida, transformando situações. Que essa palavra alcance e fortaleça pessoas nessa noite. Eu creio sim, Pai, que no decorrer da noite o Senhor tem coisas para nos entregar, para nos dar. Eu creio em revelações chegando ao coração de cada um. Eu creio em visões espirituais nesse tempo. Eu creio em pessoas se encontrando dentro da palavra. Eu creio em a restauração, sabe, da unidade da família, do momento de oração. Tudo isso, Pai, sendo restaurado nas nossas vidas. Então eu creio nesse tempo tão maravilhoso. E eu quero, Pai, agradecer pelo teu cuidado e teu amor. E desde já, Pai, nós te agradecemos por tudo, orando em nome de Jesus. Querido, seja abençoado na prática da palavra. Amém? Desfrute aí da sua noite, né, em Cristo. A gente está tendo tantas opções de lives aí, de pessoas, né, trazendo palavras para a gente, pessoas com experiência, com conhecimento em tantas áreas. Então desfrute desse tempo, viva isso. Aquieta teu coração, descansa no Senhor, que esse é um tempo de descanso. Amém? Ele tem lutado por nós. Aleluia.